Vamos saber agora como vai ser a disciplina de espanhol do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial do Centro Paula Souza. Está aqui conosco a professora Maria Camila Bedin. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Então, fala pra gente. Vamos aprender espanhol? Vamos sair falando espanhol? Sim, claro. Claro, como Por não? supuesto. Por supuesto. Na verdade, nós temos dois, dentro do curso da Univesp, do curso de Processos Gerenciais, nós vamos oferecer a disciplina em 2 semestres, no 5º e no 6º semestres, espanhol 1 e 2. 1 e 2, isso 1 e 2. Na verdade, o foco do ensino de língua estrangeira como um todo no Centro Paula Souza mudou desde o final de 2008, que antigamente a gente tinha um foco erroneamente chamado como foco de leitura, que o pessoal falava espanhol instrumental ou inglês instrumental. Realmente, que é só para você ler alguma coisa que cai na sua mão, na verdade, são as 4 habilidades linguísticas que a gente chama de instrumentos também de aprendizagem, que é a parte de leitura, escrita, fala e escutar, né? Ler, escrever, falar e ouvir. Então, na verdade, a gente saiu desse foco que era antigamente só leitura para o foco comunicativo. E para isso, mudou-se também a abordagem de ensino. Agora a gente chama de espanhol para fins específicos, né? Que é uma nova linha de estudos, né? Não tão nova assim, mas mais atual. Por que fim específico? Então, se a gente trabalha com o curso de processos gerenciais, qual é o fim específico que esse aluno vai precisar utilizar a língua, o idioma? Qual é? Qual é o fim específico? Comunicar-se em qualquer relação comercial ou de exportação, de importação, com os seus funcionários também, até focando um pouco na questão da comunicação empresarial, né, comentada pela professora. A gente também vai ter que saber escrever dentro disso. Então, a pessoa precisa mandar um e-mail. Como é que ela escreve? Mas aí não é um espanhol, você não tem que aprender, por exemplo, espanhol 1 e 2, é o básico do básico. Então, é o básico do básico. Dentro do que a gente chama do Marco Comum Europeu de Referência, seria o nível A1, que é o primeiro nível. Então, como é que a gente dimensiona isso? O primeiro semestre, né, que no caso é o espanhol 1, a gente vai trabalhar mais o espanhol geral, com algumas situações comunicativas que envolvem o mundo empresarial, né? Porque, claro, na verdade, para se trabalhar com um fim específico, você já precisa ter uma noção da língua. E os nossos alunos chegam, como a gente diz, zerados no idioma, né? Eles não sabem. Então, no espanhol 1, a gente dá mais esse suporte para que ele possa se desenvolver melhor na língua. E no espanhol 2 é que a gente, então, entra com maior peso na questão do fim específico mesmo, cuja abordagem envolve várias atividades, como, por exemplo, o que a gente chama dentro dessa teoria de métodos de trabalho. Então, dentre eles, a gente tem o estudo de casos também, que vai ser trabalhado na comunicação empresarial, a gente tem os projetos, a gente tem os enfoques por tarefas. Então, são atividades mais práticas e que exigem mais da parte comunicativa do aluno, que eles comuniquem. Quando você vai ensinar a língua, o básico da língua, você coloca lá situações dentro de uma empresa. Exatamente. Na verdade, nós vamos contemplar as duas coisas. O ensino do espanhol geral, que é o que qualquer pessoa pode estudar para qualquer fim que ela queira, viajar, ou preciso saber espanhol para, sei lá, fazer uma prova, enfim, a gente vai ensinar o espanhol geral, mas com um foco específico, com essa abordagem para o fim específico. E aí no 2, o que é a diferença? Tem diferença? No 2, na verdade, tudo é fim específico, só que como os alunos chegam sem saber nada de espanhol, a gente precisa dar esse aporte do espanhol geral, que é ensinar para ele a língua. Quer dizer, o primeiro semestre é saber o que é a língua. Saber o que é a língua, o básico desde da a sua língua. origem até as principais situações em que a gente vai trabalhar as 4 habilidades linguísticas das quais eu já falei, né? Bom, tem uma questão no espanhol que é o seguinte, as pessoas acham que sabem falar espanhol. Isso é ótimo, Tá, todo mundo sabe português e espanhol, inclusive, né? Todo mundo nasce bilíngue. Isso é um problema, não é? É um sério problema, porque aí a gente cai naquilo que a gente chama de portunhol, né? E aí o aluno, como a gente é brasileiro, a gente tem essa tendência a achar que sabe falar espanhol. Então, tem estudos até desenvolvidos pelo pessoal da USP que dizem que o brasileiro é um povo que tem uma vontade imensa de se aproximar do seu outro. E esse movimento de se aproximar do seu outro é exatamente tentar falar a língua dele. Só que se você fizer uma busca, você vai ver que nenhum uruguaio, nenhum espanhol, nenhum argentino, nenhum chileno vai tentar se esforçar para falar português com a gente. Mas eu acho que o uruguaio e argentino, que são próximos, e acho que até mesmo o paraguaio, eles até têm principalmente o pessoal de Buenos Aires ou da fronteira, até tem
essa facilidade de se comunicar com a língua portuguesa, eles também falando o portunhol do lado deles, que a gente acaba compreendendo, não é isso? Acabam se comunicando. Mas aí é uma língua errada, né? É isso que eu estou dizendo. Como é que você tira das pessoas essa coisa? Ó, você não sabe falar espanhol, você tem que aprender. Na verdade, o portunhol a gente fala que é a língua de todos e de ninguém, porque na verdade ela não é uma língua, ela é uma situação que se criou e que a pessoa inventa uma palavra, como por exemplo, né, para vocês darem um pouco de risada, sorvete. Pensando que ele está falando sorvete. Não, janela. A palavra é helado, janela. Ou, por exemplo, passaporte, a pessoa fala passaporte. Então, essa questão de inserir ditongos na língua, que é uma língua bem ditongada, o espanhol, né? A gente tem bastantes ditongos na língua. E o pessoal acha que fala. Então, o que eu falo para os meus alunos? Bom, pessoal, vamos zerar. Já que vocês estão zerados mesmo, vamos zerar mais um pouquinho e esqueçam todas as possibilidades de portunhol que vocês já se inseriram na vida, né? Então, a gente procura ensinar o correto. Lógico que, como a gente é brasileiro, tem uma tendência a inserir alguma palavra. Tanto é que tem aluno que fala, nossa, professor, agora não sei se eu estou falando espanhol ou português. Essa palavra é em espanhol ou português? É uma dúvida normal, porque existe sim uma semelhança entre as duas línguas, até por serem línguas latinas, né? Então, na sua constituição, aí na sua raiz, elas vêm, o espanhol vem do latim vulgar. Então, essa semelhança, essa proximidade é evidente. Só que, na verdade, 90% da língua ela é diferente, só 10% que é igual. Então, e o problema está exatamente naquilo que é igual, aquilo que é diferente é fácil. O que é diferente você Então, aprende. a gente procura sempre ressaltar o aluno para que ele não caia nisso. Claro que uma vez ou outra ele pode cair, mas exatamente até a ideia de se colocar o estudo do espanhol no curso, né, como uma disciplina curricular, exatamente para que ele veja a importância e a necessidade que se tem de estudar espanhol. Porque o brasileiro parte do pressuposto de que o espanhol é língua fácil, parecida com o português, então não precisa estudar, criando uma sequência metonímica aí. Não é o caso. E aí tem vai que estudar. falar errado, principalmente na questão empresarial, quer dizer, você vai lidar com empresas e o Brasil tem essa, essa ligação com as empresas do Mercosul. Exatamente. E precisa se falar espanhol para se lidar com essas empresas. Exatamente, nós somos o único país aqui da América do Sul que não falamos espanhol como língua nativa, né? Que não temos espanhol como língua nativa. Então, assim, as relações comerciais que a gente pode ter com os países da América do Sul são imensas. Então, assim, a necessidade do espanhol é grande, né? Então, a gente pelo menos começa com 2 semestres, quem sabe numa próxima reformulação a gente até não aumenta esses semestres. Mas eu acho que com 2 semestres você acaba tendo uma noção só, né? Claro, você como eu disse. Não vai falar espanhol. Não, você não vai sair falando fluente, porque a gente também não vai enganar ninguém. A gente vai falar a verdade. Olha, você vai conseguir se comunicar nessa situação, naquela situação. Ler um texto com mais propriedade. Exatamente. Também para escrever. Lidar com situações de escrita também mínimas necessárias que se precisa trabalhar numa empresa. Por exemplo, o aluno me fala assim, professora, ontem ligou um mexicano na empresa e eu não só consegui falar, olá, espere um ratito, e depois não ficou esperando eternamente, né? Então, assim, porque quando eles se colocam nessa situação do telefone, por exemplo, é muito complicado, porque aí eles se veem na situação real, né? Então, por isso que esse foco comunicativo também é importante, porque na sala de aula a gente vai propor situações para que ele fale, para que ele se desenvolva. Então, mas a sala de aula é um computador? Sim, a sala de aula, mas a gente tem o Skype, que é uma ótima ferramenta, e você vai trabalhar com isso de tecnologia que está a nosso favor. Vou trabalhar com Skype, a gente tem os chats que vão estar ali disponíveis. Tem vídeo, áudio? Vídeo, áudio, tudo que a gente puder. Então, a parte comunicativa a gente vai trabalhar através do Skype e dos chats, né? E aí, a parte escrita e auditiva é mais fácil, né? Mas tudo que a gente puder acrescentar de audiovisual, né? Que, aliás, já está dentro da nossa proposta de estudo. Tá certo. Então, boa sorte no seu trabalho. Obrigada. Vamos falar espanhol. Vamos falar espanhol.